Sentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor, por essas declarações de fé que inspiram o nosso coração a continuar crendo, confiando nas promessas de Deus, e muitas vezes são invisíveis, intocáveis e nada concretas aos nossos olhos e até mesmo ao alcance das nossas mãos. Por isso que essa noite eu gostaria de conversar com você sobre esse tema: esperança invisível. Esperança invisível. Há um bom tempo atrás eu li um livro de José Saramago, que é um escritor português, ganhador do Prêmio Nobel da Literatura em 1998, e o título do livro era Ensaio sobre a Cegueira. E nesse livro ele conta uma ficção onde as pessoas eram acometidas por uma cegueira repentinamente e de uma maneira muito misteriosa. Tudo começa com um homem no semáforo, dentro do seu carro, e de repente ele fica tudo branco, é chamado de cegueira branca inclusive, e ele não consegue enxergar mais nada. As pessoas começam a ter contato com ele, são contagiadas, contaminadas e começam também a apresentar os mesmos sintomas, ao ponto de o governo não saber mais o que fazer, como lidar, não encontrar vacina para isso, bem parecido com a nossa história dos nossos dias atuais, e começa a isolar as pessoas em quarentena, bem parecido também. E lá na quarentena eles colocam essas pessoas dentro de um manicômio. Se a gente olhar as redes sociais de muitas pessoas hoje, parece um grande hospício e manicômio nos dias que nós estamos vivendo. E nesse manicômio, então, as pessoas vivem em caos e em desordem social. Lá as paixões humanas, os comportamentos mais destrutivos aparecem e as pessoas começam a viver como seres primitivos e até animalizados. O contexto do livro é forte para demonstrar o que o ser humano é capaz de fazer quando seus instintos são provocados. Esse livro voltou a ser um best-seller nos nossos dias de pandemia, sabia disso? Está entre os mais vendidos e os mais lidos hoje no mundo, porque ele captura muito bem essa ideia de como a sociedade se responde, como a sociedade se organiza diante de caos, ou até se desorganiza diante de caos, desordens e adversidades. E essa cegueira parece ser uma pandemia dentro do livro do José Saramago, e parece ser bem uma pandemia dos nossos dias atuais. Nós hoje também vivemos uma pandemia da cegueira. Não está funcionando aqui, tá bom? Vê o que vocês podem fazer aí por mim. Pandemia da cegueira. Por quê? Porque de alguma maneira, de alguma forma, parece que nós estamos sendo contagiados por um vírus muito mais letal e muito mais mortal, que é a falta de esperança, que é a falta de alegria, falta de expectativa, falta de confiança. Resumindo, vivemos num mundo onde as pessoas parecem não conseguirem enxergar um palmo à frente dos seus olhos, não conseguem enxergar uma perspectiva de futuro, não conseguem enxergar mais a esperança. E esperança e desesperança parecem que estão sendo sempre colocados na balança do nosso dia a dia, não é verdade? Estamos a todo momento, em todas as circunstâncias, olhando para as situações e tentando dizer: isso aqui é desesperança, é uma desesperança completa. Não, isso aqui é uma esperança total. E nessa caminhada parece que muitas pessoas não conseguem enxergar nenhum motivo de se alegrar, nenhum motivo de esperança e nenhum motivo de expectativa. Então, o que nós estamos vendo são duas irmãs gêmeas apresentando em todo o tempo dos nossos dias, até mesmo nos nossos diálogos, nas nossas conversas de corredor, e não dá para negar que isso não tem sido assim, irmãos. A desgraça e a desesperança parecem ser irmãs que estão encontrando um território vasto dos nossos dias para enraizar nas nossas conversas, para enraizar nos nossos corações, para difundir o seu veneno mortal. E quando não muito, as mídias sociais fazem esse favor por nós. Nós queremos evitar pessoas pessimistas, pessoas que vivem com o pé para trás, pessoas que vivem sendo profetas do caos e da desesperança, mas de repente lá está diante da nossa rede social. E quando não muito também a gente liga a TV e começa a ver os maiores manipuladores da desgraça e da desesperança dos nossos dias atuais, ou seja, a nossa imprensa nacional. A nossa imprensa nacional, quando não é partidarista, ela é sensacionalista. Resumindo, não dá mais para a gente poder se posicionar para receber um noticiário de boa qualidade, ou que seja imparcial, isento de valores e ideologias pessoais. Então, tudo que a gente faz é receber desse mundo informações de que
a coisa está desgraçada e que o mundo está desesperançado. Ou seja, não tem alternativa para você, não tem alternativa para mim. O que acontece depois de um noticiário como esse? O que acontece depois de algumas visitas em páginas de redes sociais? O que acontece com conversas com pessoas cegas? A gente está na pandemia da cegueira. A gente entra na contaminação viral da cegueira espiritual, que não nos permite ver esperança e não nos permite contemplar um futuro. Mas no meio da desordem, do caos, o que nós precisamos não é de desesperança. No meio da desordem e do caos, o que nós precisamos não é de ouvir sobre desgraça. No meio da desordem e do caos, o que nós procuramos e ansiamos é por consolo e esperança. É isso que a gente procura. É por isso que a gente liga a TV, é por isso que a gente entra na rede social, é por isso que a gente vai para um diálogo com uma pessoa, porque a gente quer no fundo receber consolo e esperança. Mas esse vírus mortal e letal da cegueira que estamos vivendo nos nossos dias, nos faz voltar para casa frustrados, desligar a televisão decepcionados e sentir que o nosso coração está apodrecendo de angústias, incertezas e inseguranças. E onde a gente pode buscar isso, irmãos? Onde nós podemos buscar consolo e esperança? Será que nós podemos buscar isso em algum outro movimento dos nossos dias? Será que se a gente conseguir olhar para a economia, a gente vai de alguma maneira encontrar consolo e esperança? Não, as coisas não estão tão fáceis assim, e a insegurança do mercado é bem grande. Se nós olharmos para o governo, será que a gente vai encontrar esperança e consolo, irmãos? Se a gente ver as imbecilidades e as ignorâncias cometidas por todos os tipos de governos, em todos os estamentos do poder, executivo, legislativo, judiciário, irmãos, nós vamos ver um caos, um conflito, um mundo que perdeu a liderança, parece. Falta líder para conduzir o povo em um lugar ameno, seguro, em um lugar onde as pessoas possam conduzir o seu coração em paz e também em expectativa. Então, se olhar para o nosso governo, tão pouco nós encontraremos ali consolo e esperança. E se olharmos, quem sabe, para os grandes ídolos dos nossos dias, esses estão aí dependendo de Rivotril, estão dependendo de fluoxetina, tanto quanto as outras pessoas que não estão conseguindo lidar com momentos de adversidades e de insegurança. E seja, se nós olharmos para ao redor, irmãos, de onde virá o nosso consolo e a nossa esperança? Essa é uma boa pergunta para uma noite como essa. De onde ou de qual fonte você e eu temos bebido? De qual lugar nós temos nos abastecido para sustentar o nosso consolo e a nossa esperança contínua? Não espasmos de consolo e de esperança. Não euforias momentâneas, resultado de alguma notícia boa e agradável. Não, irmãos, estou falando de um consolo contínuo, de uma esperança constante, de uma segurança que não passa. Onde nós podemos encontrar isso? Para isso que eu trouxe um texto muito interessante que o Senhor tocou em meu coração para compartilhar com você aqui, nesse lugar essa noite, e com você que está na sua casa assistindo pela internet. O texto de alguém que, mesmo a despeito de grandes inseguranças e desordens, continuou mantendo o seu foco, sua esperança tão sustentada quanto antes. E a história de Simeão que eu quero contar para você, uma história pequena, curta, de apenas alguns versículos, mas que tem grande poder e utilidade para você e para mim aqui essa noite. Vamos ler juntos? Lucas capítulo de número 2, o versículo de número 25, nós vamos encontrar o começo da história e a biografia desse homem chamado Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Nós estamos falando aqui de um homem que evidentemente vivia uma situação de completo caos, desordem, desesperança e um mundo desgraçado que se configurava ao redor dele. Se você não conseguiu perceber isso nesse texto, é porque falta instrumentos do contexto. O que o contexto apresenta para nós, e aí numa leitura aprofundada e no estudo bíblico, entendendo o histórico do texto, você vai perceber que Simeão vivia debaixo da lei do Império Romano. Era um judeu que não tinha liberdade para ir e vir como qualquer cidadão romano.
Era um judeu que pagava altos tributos a César e via as maiores injustiças sendo praticadas a si, a sua família e ao seu povo. Era um homem que vivia debaixo de um contexto de grandes agressividades, onde mulheres eram estupradas, filhas eram sequestradas, onde pessoas eram extorquidas em seus bens, onde a religião, em muitos casos, foi proibida e até mesmo foi tratada com escárnio. Conta-se a história de um imperador romano que sacrificou um porco no altar judeu. O altar judeu recebia apenas cordeiro, e ele sacrificou um porco, que era o animal imundo para os judeus. Tal era a afronta que se vivia. Então ele não vivia num mar de rosas, irmãos. Ele não vivia numa cabana paradisíaca ao ponto do sopé de uma serra montanhosa, de uma serra natural. Não, irmãos. Ele vivia debaixo de profundas crises, conflitos. Como você, como eu essa noite. Como que você vive na sua casa, como eu vivo na minha vida pessoal, como você vive no seu trabalho, como você lida com as suas finanças. Simeão era um homem do mundo, que vivia as crises e os conflitos como qualquer pessoa cidadã dessa terra. Agora, a diferença de Simeão é que, mesmo diante de um sofrimento prolongado, ele não perdeu a sua fé. O texto diz que ele era justo e piedoso, ou seja, ele manteve a sua fé, ele manteve os seus valores, ele manteve a sua confiança, mesmo que por um longo período de tempo. Não há garantias que Simeão seja um homem velho, irmão, sabia disso? Nós não sabemos se ele era velho ou não. O fato é que, quando ele diz, estou pronto para morrer, significa que ele já era um homem de avançada idade, provavelmente. Ou seja, um homem que já havia passado por vários calendários de dores e sofrimentos, mas um homem que permaneceu com a sua fé, a sua esperança intacta. Como nos falta isso esse momento, irmãos? Estamos falando de 12 meses onde nós temos experimentado grandes desafios para a nossa convivência social, para a nossa administração financeira, para a nossa lida cotidiana, até mesmo para o nosso sustento da fé. E muitos de nós vemos a fé em frangalhos, fracassada, tentando juntar os cacos dia após dia, diante das frustrações que nós vivemos. Simeão viveu décadas sendo um homem justo e reto, onde a sua fé se manteve intacta, totalmente coerente e totalmente sustentada. Mas outra coisa que me impressiona em Simeão é a sua capacidade de espera, porque o texto diz que ele, além de ser justo e piedoso, ele esperava, ele não desistiu. Ele não ficou olhando as notícias dizendo, oh meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Oh meu Deus do céu, olha esse mundo catastrófico. Ele não ligou a CNN e falou, uau, e agora o que vai ser de nós? Não, ele não acessou o Globo News e falou, meu Deus do céu, as coisas só vão piorar. Ele não entrou no Facebook daquele grande youtuber e disse, olha só como as coisas estão difíceis. Não, irmãos, Simeão olhava para um lugar que muitos de nós temos esquecido de olhar. Simeão olhava para a consolação, Simeão olhava para a promessa, Simeão olhava para um lugar que muitos de nós temos sido removidos, diante das nossas crises, diante do nosso pessimismo e diante da nossa carnalidade. Simeão esperava pelo consolo, ele não desistiu de esperar. E você, eu, a igreja de Jesus, cidadãos dessa terra, nós não podemos deixar de esperar, irmãos. O ser humano pode viver 40 dias sem água, 40 dias sem comida, 3 dias sem água, mas não pode viver um minuto sem esperança. Nós não podemos permitir que a esperança seja roubada do nosso coração e que a expectativa de consolo seja retirada da nossa vida, irmãos. Nós precisamos manter a fé íntegra e o coração paciente no consolo, porque o consolo virá. Como nós acabamos de cantar, eu posso ver a luz, eu posso ver que está chegando, haverá um fim para os problemas, mas enquanto eles não chegam, eu espero louvando, eu espero acreditando, eu espero confiando, eu espero chorando, eu espero clamando, mas eu só não paro de esperar, irmãos. Eu espero de joelho, eu espero com a mão levantada, eu espero conversando, eu espero, mas eu só não posso parar de esperar. Eu espero trabalhando, eu espero estudando, eu espero na minha rotina, mas eu só não posso parar de esperar. Eu espero pelo consolo, você espera pelo consolo que o governo não pode dar, que mais dinheiro não pode oferecer, que a vacina não vai trazer, que a igreja de volta não vai conduzir a você. Irmãos, nós esperamos por um consolo que não é dessa terra, e portanto nada nessa terra pode favorecer o seu coração para você encontrar isso nesse momento.
só olhando para o lugar onde Simeão olhou, enxergando o que ele enxergou, e não é nada fácil, que você vai ver daqui a pouco, é que nós poderemos ultrapassar o nosso contexto, avançar contra a nossa cegueira e conseguir encontrar o nosso consolo. Mantenha a sua fé e não desista do seu consolo. Essa é a primeira lição desse texto. Esperança por uma grande consolação. Mantenha isso. Não desista. Não pare de crer. Porque esse é o momento de nós esperarmos por grande consolação. Uma consolação que vem do próprio Consolador. E quem é o Consolador? Olha o que o texto apresenta para nós logo em seguida. Então esse Simeão estava cheio do Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. É lógico, nós estamos falando aqui, irmãos, de um homem de Deus. Não. Tem gente que acha que Simeão era sacerdote. Simeão não era sacerdote. O texto diz que ele foi ao templo. Ele não vivia no templo e ele não dependia do templo como os levitas. Ele não era nem sacerdote e nem levita. Ele era um cidadão comum, homem temente a Deus e apenas isso. Mas sabe qual era a diferença dele? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. No mundo onde as pessoas eram cheias do Espírito Santo para serem reis, profetas e sacerdotes, esse homem aparece num cenário totalmente impensado. Alguém que dizia: Deus, eu quero mais do Senhor. Eu não sou sacerdote, eu não sou profeta, eu não sou rei, mas eu quero mais do Senhor. Irmãos, falta isso na igreja brasileira, falta isso na comunidade cristã. Gente que diz: eu não sou pastor, eu não tenho dom para cantar, eu não tenho dom para administrar coisas da igreja, mas eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem gente ainda acreditando que o Espírito Santo é para quem está aqui em cima dessa plataforma. Tem gente acreditando que o Espírito Santo é para grandes pregadores do mundo. Irmãos, o Espírito Santo é para cidadãos comuns, gente do reino de Deus, gente que paga suas contas, lava suas roupas, faz comida para os seus filhos, leva-os à escola, bate ponto no cartão, bate ponto no trabalho, passa o seu cartão para pagar as suas compras pessoais. Gente comum, do dia a dia, do constância. O Espírito Santo, irmãos, é para todos. E aqui nesse texto a gente só vai encontrar uma porção de um texto tão pequeno, mas que é uma explosão de Espírito Santo. Posso ver com isso com você novamente? O Espírito Santo estava sobre ele. Movido pelo Espírito Santo, ou revelado pelo Espírito Santo, ele sabia que tinha que ir ao templo. E movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Ou seja, irmãos, sabe qual é o jeito de nós mantermos os nossos olhos posicionados no nosso consolo e nas promessas de Deus? É sermos cheios do Espírito Santo. Não é seguir mais um youtuber, não é comprar mais um curso de motivação pessoal, não é se inscrever em mais uma academia onde as pessoas vão ensinar como administrar suas emoções e gerenciá-las em tempos de crise. Não, irmãos. Para a gente vivenciar contextos desastrosos e momentos de caos e desordem, só o Espírito Santo, só Ele pode nos tocar, só Ele pode nos sustentar. Ou eu estou errado em ler a Bíblia dessa perspectiva? Quando os discípulos ficaram preocupados com a perseguição, em João 14, Jesus falou assim: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo e Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Quando os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, Jesus apareceu, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: receba o Espírito Santo. Quando os discípulos perguntaram sobre tempos e eras, em Atos capítulo de número 1, Jesus falou: não compete a vocês saber o que é isso, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando Estevão foi julgado diante dos judeus e foi apedrejado, o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, confrontou aqueles homens. Quando Pedro, o covarde traidor de Jesus, se levanta na frente de uma multidão de judeus no dia de Pentecostes, diz a Bíblia que Pedro se levantou cheio do Espírito Santo. Irmãos, não dá para ser crente sem ser cheio do Espírito Santo. Não dá para passar por esse momento sem ter o Espírito Santo. Quem tem religião continua vazio. Quem tem bons valores pessoais continua vazio. Quem tem uma boa moralidade e íntegro continua vazio. Só passa por isso, sustentando-se nas promessas, quem é cheio. Quem se sustenta na palavra de Deus e no poder do seu Espírito. É o Espírito Santo que movia sobre Simeão, para ele manter suas convicções e não desmoronar diante do contexto cruel e atroz que ele vivia há tantos anos.
Faz sentido para você isso? Você que está tentando há tanto tempo sustentar a sua fé com palminhas, cânticos, malabarismos, gospels, e diz, parece que eu não consigo. Espírito Santo, é Ele que enche, é Ele quem fortalece, é Ele quem encoraja, é Ele quem sustenta, e é Ele quem é o consolador, que nos traz esperança. Por isso não tem consolo, e não tem esperança, se você não encontrar o Espírito Santo. Você pode encontrar o pastor, a IPI, a religião, o budismo de boutique, você pode encontrar qualquer coisa nesse mundo, mas nada trará esperança e consolo, se não for quem tem autoridade para fazer isso, o Espírito Santo de Deus. Por isso a segunda lição desse texto é, esperança movida pelo Espírito Santo. É uma esperança que é movida pelo Espírito Santo, e não uma esperança movida pelos homens. E o texto continua, é tão lindo, rico, irmãos, maravilhoso. Vamos lá, versículo 27. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo, ó soberano Senhor, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. O texto diz que ele viu um menino sendo entregado ao templo para fazer o costume da lei, que era oferecer um sacrifício de um pombinho ou de um carneiro. No caso de Jesus era um pombinho, porque a família era extremamente pobre. Ele olha para aquela criança e fala, é o suficiente, Senhor, pode recolher o teu servo em paz, estou pronto para morrer. Irmãos, isso aqui é loucura. Ele olha para um neném, uma criancinha indefesa de aproximadamente 8 dias, olha para aquilo e fala assim, para mim basta, isso é o suficiente. Irmãos, quem vive debaixo da promessa, isso basta. Jeremias 29, versículo 3 diz o seguinte, eu que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz, para lhes dar um futuro e uma esperança. Quem vive debaixo da promessa de Deus, qualquer coisa basta que vem de Deus, é suficiente. Deus, obrigado por essa resposta, Deus, obrigado por esse sinal, Deus, obrigado por eu não estar vendo nada, mas poder saber que o Senhor está no controle. Para quem vive debaixo da promessa, meus irmãos e irmãs, a gente não precisa de grandes eventos e extraordinárias manifestações. Nós não precisamos de epifanias para que a gente possa entender de que Deus está fazendo e de que Ele está cuidando de nós. Simeão olha para o bebê e fala, basta, isso aqui para mim já é suficiente. Você que está acostumado com promessas e decepções e frustrações, não sabe o que Simeão vivia. Simeão colocava a sua esperança e sua expectativa numa promessa que não pode falhar, numa promessa que não pode mentir. E eu digo para você essa noite, é hora de você se levantar e dizer assim, Senhor, eu quero colocar a minha confiança numa promessa que não vai falhar. É pouco, mas é suficiente. Um bebezinho, para um homem cheio de promessas no coração, é suficiente. Para quem tem a promessa de Deus, pequenas coisas são bastante. Para quem não tem promessas de Deus, ela pode ter tudo e nunca será o suficiente. Entenda isso que eu estou te dizendo, vou repetir. Para quem tem a promessa de Deus, pequenas coisas são bastante. Mas para quem não as tem, nada e nem tudo será suficiente. Esse homem tinha pouco, mas esse pouco fazia com que ele vivesse como promessa realizada. Olha que interessante. Ele vê a promessa e fala assim, está feito, eu posso morrer. Peraí, é só um menininho, é só uma criança, como assim, está pronto? Ele diz, não, porque quem vive de promessas, irmãos, não vive como se elas fossem se cumprir. Quem vive de promessas, vive como se elas já tivessem se cumprido. Amém, irmãos? Oh Deus amado, quem vive de promessas, oh Deus, me ajuda a pregar essa palavra, Deus, me ajuda a pregar essa palavra, porque o que o Senhor falou para mim, tem gente precisando ouvir. Quem vive de promessas, não vive como se elas fossem acontecer. Quem vive de promessas, vive como se elas já tivessem acontecido, vive como se o coronavírus já tivesse passado, vive como se a família já fosse restaurada, vive como se a provisão já tivesse chegado, vive na fé, na esperança, no poder de Deus, irmãos. Falta-nos a perspectiva da promessa, falta a perspectiva da promessa. Então a terceira lição é essa, esperanças que são fundamentadas na promessa de Deus
e não na nossa mera religiosidade ou nas nossas meras euforias emocionais. E aí o texto encerra dizendo: Simeão na oração, e é chamado de canto de Simeão, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Maria e José olhou e falou: hã? Nem eles ficaram à vontade com essas palavras, eles ficaram surpresos. O quê? O nosso bebê é tudo isso? Sabe por quê, irmãos? Simeão conseguia enxergar o invisível. Simeão conseguia ter a fé no invisível, esperança confirmada no invisível. Ele pega um bebê, enquanto todo mundo olha o bebê, ele fala: esse é o Salvador. Enquanto você pega aquele casamento e fala: é um casamento destruído, Deus fala: não, é o lugar da minha graça e da minha misericórdia. Enquanto você pega a sua profissão e diz: esse lugar é o lugar da minha provisão e do meu sustento. Enquanto você olha para o seu filho e diz: isso é uma peste, Deus diz: não, esse é o meu sacerdote, é a minha sacerdotisa. Não diga que é pequeno o que Deus fez para ser grande. Não diga que é insuficiente, que é pequeno, que é bebê, que é criança. Porque Deus tem uma promessa de fazer crescer coisas que são pequenas aos nossos olhos, mas que podem deixar esse mundo de cabeça para baixo pelo poder dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse homem pega um bebê e fala: era tudo o que eu precisava ver. Como assim? É uma fé baseada no invisível. Ele não vê. Ele não vê absolutamente nada, mas ele crê que essa é a esperança e a promessa confirmada no seu coração. E ele já vive dizendo: Senhor, agora pode me levar, porque eu sei que a sua salvação chegou, o consolo chegou. Você é capaz de fazer isso essa noite? Você é capaz de se posicionar assim essa noite? Dizer: Senhor, eu não vejo muitas coisas, mas o que eu vejo é suficiente para dizer: o teu servo está em paz, a tua serva está em paz, eu recebi a sua salvação. Agora é a hora, irmãos, de uma fé e de uma esperança que a gente não pode ver. Eu não consigo ver muitos irmãos aqui essa noite. Não consigo ver mais a igreja que nós tínhamos antes da pandemia. Eu não consigo ver alguns sonhos que haviam no nosso coração. Eu não consigo ver muitas coisas, talvez você também deixou de ver muitas coisas. Mas quem disse que a gente precisava ver para ser esperançoso? Quem disse isso? Paulo não disse, porque ele escreveu em Romanos capítulo 8, que a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, não precisa esperar. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Se você vê, não é esperança, é certeza. Esperança é quando eu não consigo ver. O que é que você não está vendo? O que é que você não está enxergando? É hora de você ver, enxergar e avançar para essa promessa. É hora de você dar o salto no escuro. Um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, ele disse o seguinte: a fé é um salto no escuro. Um salto na fé é a decisão de romper com a lógica da racionalização. Não dá para ficar mais pensando quando o que Deus está pedindo para a gente é um salto de fé. Talvez você esteja fazendo contas e um escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski, ele disse o seguinte: a fé e as demonstrações matemáticas são duas coisas inconciliáveis. Não tente fazer lógica e matemática em momentos onde Deus só quer mostrar a promessa dele sobre a sua vida e sobre o nosso coração. Então, eu pergunto: quem pode nos ajudar nisso? Lembra que Paulo disse: a esperança que se vê não é esperança? Sabe quem pode nos ajudar nessa tarefa tão difícil de ver o invisível, de esperar no invisível? O texto continua de Romanos 8, que eu acabei de ler com vocês. Mesma forma o Espírito nos ajuda. Não sabemos nem como orar, quanto mais esperar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Voltamos à estaca onde começamos. Sem o Espírito Santo, nós não podemos avançar. Então a pergunta que eu deixo para você, enquanto a equipe de louvor sobe aqui à frente, é a seguinte: se Simeão pôde crer vendo apenas um bebê indefeso, o que dizer de nós, irmãos e irmãs, que vimos o Salvador ressurreto? Que vergonha, né? Que difícil. Simeão pôde crer vendo apenas um bebê indefeso nos seus braços. E nós, que vimos o Salvador ressurreto, somos tão tomados de dúvidas, incertezas, inseguranças, descrenças
e desesperanças. Que triste a nossa situação, irmãos. Porque se nós olhássemos não para o bebê no colo indefeso, mas se olhássemos para o túmulo vazio, nós não estaríamos prostrados dizendo: minha vida acabou, meu casamento já era, meus sonhos foram embora, agora é só desgraça. Porque quem olha o túmulo vazio sabe que nada é o fim em sua vida. Tudo pode ser um novo começo. Porque aquele que tem poder para ressuscitar dentre os mortos, tem poder para ressuscitar vidas, casamentos, histórias, corações que estão vivendo no mais absurdo vale do terror e da desesperança. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar com você nesse momento em nome de Jesus e com você que está na sua casa. Por favor, desconecte de todas as outras coisas. Eu quero orar com você, porque essa última canção que a gente vai cantar para se despedir desse lugar, ela diz que nós cremos no Deus do sobrenatural, aquele que ressuscitou e o poder da morte não pôde detê-lo. É aquele que está entre nós hoje para mostrar: eu sou o Salvador ressurreto, olhe para mim. Vence essa cegueira branca da pandemia, vence essa cegueira branca do pessimismo, vence essa cegueira branca dos pensamentos que vêm sobre a sua mente, seu coração para te destruir. Vence essa cegueira da desesperança, vence essa cegueira da frustração, vence em nome de Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o túmulo vazio, olhe para o Cristo ressurreto. Daqui a alguns dias nós estaremos celebrando a Páscoa de cristã, que é o maior evento da história da humanidade. O homem que ressuscitou e deixou o túmulo vazio para dizer: eu fiz isso por vocês e não há nada que possa me parar. Um Deus imparável, cujas promessas não mentem. É um tempo de nós colocarmos os olhos nele, é o tempo de nós confiarmos nele, é o tempo de nós dizermos: sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Pai, eu não sei o que morreu aqui essa noite, eu não sei o que foi destruído aqui essa noite, eu não sei o que tem sido destruído nessa noite, em corações, em vidas aqui presentes ou que nos acompanham pela internet, mas eu creio em ti. Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam postos novamente em ti. Livra-nos da miséria, da incerteza, da insegurança. Quebra a nossa cegueira e faça-nos colocar os nossos olhos no invisível, porque a nossa fé não precisa se apoiar em nada que seja concreto. Nossa fé é um salto no escuro para dizer: eu sei que o meu Deus tem cuidado de mim, eu sei que Ele nunca me deixou, e eu sei que Ele faz os mortos reviverem. E assim um dia reviverei e estarei com Ele e o glorificarei por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontecer, eu colocarei os meus olhos no consolo, na promessa, na esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de nós, vivo está dentro de nós. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural.
pode declarar: Deus o sobrenatural. Declare. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Que Senhor Jesus fortaleça a sua fé. Enche o seu coração de esperança, de ousadia e de coragem para suportar dias maus, sabendo que para quem está com Cristo, as pequenas coisas do dia são chamas de esperança. Que sua vida seja regada pelo Espírito Santo. E uma excelente semana. Que Deus te abençoe. E você da internet também, que Deus abençoe sua casa e sua família, no nome de Jesus.